Meus irmãos, eu queria conversar com vocês, tratar de um tema hoje que não é fácil nem para quem fala e nem para quem ouve tratar desse tema. É um tema abundante nas Escrituras, um tema que a Escritura trata de uma forma bastante volumosa, do início ao fim. Muitas passagens bíblicas discorrem sobre o assunto, Jesus discorre sobre o assunto, os autores do Novo Testamento, autores do Antigo Testamento falam sobre ele, mas não é um assunto, mesmo tendo bastante clareza na Escritura, fácil de se falar, porque ele é aquele tipo de assunto que é a mesma coisa que Tiago fala a respeito da língua, né? Quem é que não tropeça quando é assunto da língua? Mas o assunto que eu vou falar é sobre humildade, e a mesma pergunta poderia ser feita, né? Quem é que pode dizer que tem um coração 100% humilde? Quem é que nunca falha nesse assunto? Por isso que é um assunto um tanto difícil da gente falar, porque por mais santo que o homem seja, ele nunca vai ter o coração livre do orgulho, da soberba. Por mais que ele busque, certamente ele pode ser alguém humilde, mas ainda com traços desses pecados no coração. Mas eu queria tratar com os irmãos hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, sobre esse assunto, entender um pouco o que a Bíblia fala sobre ele e como Deus nos provê um caminho e direções para nós cultivarmos a humildade nos nossos corações. Eu trabalhei sobre esse tema já algumas vezes aqui na igreja, no meio dos jovens também, e eu queria compartilhar algumas percepções bíblicas, algumas verdades que podem direcionar nossos corações a uma vida mais humilde, uma vida onde nós vivemos de uma forma mais parecidas com Jesus, onde o orgulho, onde a soberba vão a cada dia ficando mais distantes, certo? Eu não vou trabalhar em um texto específico, certo? Saindo das características mais comuns aqui da nossa igreja, dos pregadores aqui da igreja. Eu vou ter 4 momentos com os irmãos. Em um desses eu vou abordar alguns textos bíblicos, ali variados no Antigo Testamento principalmente, mas a gente não vai focar só em um texto. Mas eu vou pedir que os irmãos abram em todos os textos. Na verdade, eu vou pedir que o pessoal lá... Vai dar para colocar os versículos aí? Então eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, já que são muitos hoje, eu vou deixar os irmãos com a Bíblia fechada e para os irmãos acompanharem aqui, certo? No primeiro momento, eu queria refletir com os irmãos sobre o que é humildade, porque eu creio que há, até certo ponto, um engano quando nós tratamos desse assunto ou quando nós refletimos sobre esse assunto. Muitas vezes, alguns de nós acham que humildade tem a ver com um ato de rebaixar a si mesmo, de negar as suas virtudes, as suas qualidades e se colocar numa posição de humilhação, de que você nega a sua natureza, nega quem você é, nega virtudes, qualidades, diz que você não tem isso para que você seja humilde, para que você não seja orgulhoso. Algumas vezes há essa percepção, mas biblicamente isso não é humildade. Isso é uma atitude de falsa piedade, de autocomiseração, quando você nega quem você é mesmo para tentar se passar por humilde. Isso não é humildade. Eu defini humildade dessa forma. Humildade é uma autoavaliação honesta de quem somos, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, de tal forma que essa autoavaliação gere em nós um coração compassivo e disposto a servir. Mais uma vez, para os irmãos gravarem aí. Humildade é uma autoavaliação honesta de quem somos, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, de tal forma que essa autoavaliação gere em nós um coração compassivo e disposto a servir. Isso se parece mais com humildade, de acordo com o que encontramos na Escritura. Uma avaliação honesta de quem você é, das suas virtudes, das suas qualidades, de todos os seus atributos, sem negá-los, sem escondê-los, mas você avalia a si mesmo de maneira honesta, e quando você avalia a si mesmo, você usa suas virtudes, suas qualidades e atributos para amar, para servir as pessoas e não humilhar ou se colocar acima delas. Isso é humildade, certo? Então entenda, desde o início, a definição de humildade é essa. Não uma ocultação, não um desprezo pelas suas virtudes, qualidades e atributos positivos, mas é o reconhecimento maduro dessas coisas e usar essas coisas para abençoar,
para servir e para amar as pessoas. Isso é o que é humildade. Então, alguém que, quando recebe um elogio, por exemplo, alguém que canta bem, não é o meu caso, os irmãos sabem, mas alguém que canta bem e alguém vê ela cantando e elogia, cara, que bom, você canta muito bem, e ela sabe que ela canta bem, mas ela diz, não, eu canto não, eu acho mó pai a minha voz, meu timbre, eu não gosto, mas ela sabe, ela está tentando se colocar numa posição ali de inferioridade para que a pessoa ache ela humilde, certo? Isso não é humildade, isso não é humildade. O certo seria dizer, cara, eu sei, realmente, eu canto bem, graças a Deus, e eu tenho usado meus dons para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Isso dificulta um pouco, porque às vezes quando alguém nos faz um elogio e a gente diz, realmente, isso é verdade, a pessoa, passou, foi longe, é humildade, né? Mas não obrigatoriamente. Você reconhecer um elogio que lhe é dado, não obrigatoriamente é uma atitude orgulhosa, ou soberba, ou de autoexaltação, certo? Pode ser, na verdade, uma atitude de humildade. Reconhecer aquele atributo, aquela virtude e usá-lo de uma maneira digna, de uma maneira que abençoe as pessoas, certo? Então, os irmãos entenderam o que é humildade, essa avaliação honesta, e quando você faz essa avaliação honesta, você serve, ama e usa isso para abençoar as pessoas à sua volta. Mas a pergunta que surge, e é aqui que a gente vai trabalhar alguns textos bíblicos, é por que nós devemos cultivar a humildade? Ou por que nós deveríamos buscar ser humildes? Há alguma coisa boa em ser humilde? Há alguma vantagem em ser humilde? Há algo de importante, algo de valor que deva nos inspirar ou nos motivar a ter uma vida humilde? Algumas pessoas talvez acham que não. Algumas pessoas acham que o correto, e isso era muito forte no contexto greco-romano em que o Novo Testamento é escrito, né, onde humildade não era uma virtude, onde humildade, na verdade, parecia algo tolo. Porque se você tem qualidade, se você tem virtude, você tem que se colocar acima, você tem que se colocar à frente. Se eu sei fazer algo, eu não uso isso para servir. Eu uso isso para subir, eu uso isso para crescer, eu uso isso para pisar nas pessoas. Eu não preciso, se eu tenho qualidades e virtudes, não é para que eu sirva, não é para que eu ame, é para que eu me engrandeça, é para que eu esteja acima, é para que eu possa humilhar os que são menores e que não têm as mesmas qualidades que eu. Então, num contexto, isso em alguns contextos ainda é verdade também à nossa volta. Pessoas não acreditam que há valor na humildade, pessoas não acreditam que há sentido na humildade. As pessoas acreditam que quanto mais virtudes e qualidades e atributos, mais você deve pisar nas pessoas, mais você deve se colocar acima das pessoas, mais você deve se colocar em uma posição de superioridade em relação aos outros. Mas nós cristãos, por que devemos cultivar a humildade? Por que devemos buscar ter uma vida humilde dentro dessa definição que nós estamos trabalhando? E aí eu vou apontar para os irmãos 5 razões, 5 motivos, de acordo com a Escritura, que faz com que a humildade seja um alvo que devemos buscar com muita intensidade, com muita dedicação. A primeira, vamos observar o texto de Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Irmãos, se quiserem abrir, fica à vontade, eu vou ler todos na NAA, certo? Mas os meninos vão colocar ali. Isaías 66, versículos 1 e 2. A primeira razão pela qual nós devemos buscar uma vida humilde. Vai dizer assim, Isaías 66, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Mais uma vez esse final. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Outras versões vão usar a palavra humilde, e é o exato sentido da ideia aqui
de alguém ser abatido de espírito nesse contexto. Esse contexto aqui de Isaías, Deus está condenando a adoração superficial, a religiosidade do pessoal, do povo de Israel, que tentavam fazer coisas grandiosas, festas grandiosas, construir coisas grandiosas para Deus, enquanto o coração deles estava distante, enquanto o coração deles era cheio de soberba, de arrogância, era cheio de orgulho e desprezava a Deus, mas tentava fazer festas, fazer eventos, rituais, enquanto eram pessoas arrogantes, pessoas cruéis, pessoas desobedientes. Deus diz, olha, o que vocês querem fazer para mim? Na verdade, eu sou o dono de todas as coisas, tudo que existe foi eu que criei. Mas vocês querem saber de uma coisa? Eu vou olhar, eu vou me compadecer daquele que é humilde, que tem um coração contrito, abatido de espírito, que não é arrogante, que não é soberbo, que não tenta humilhar as pessoas, que não tenta se colocar acima das pessoas. Então, a primeira razão pela qual nós devemos amar a humildade e viver em busca dela é porque a humildade é uma maneira de atrair o olhar do Senhor para nós. O Senhor olha para aqueles que são humildes, que têm corações humildes. Então, nós buscamos a humildade porque é uma maneira de nós atrairmos o olhar compassivo de Deus para nós. Deus se compadece, Deus se aproxima, Deus se relaciona com aqueles que são humildes. Deus está junto, ao lado deles, Deus se aproxima e fala ao coração daqueles que são humildes, daqueles que são abatidos de espírito. Então, uma das primeiras razões é isso. Há na humildade um aspecto que facilita o relacionamento com Deus. Quando nós nos colocamos como alguém humilde, quando nós somos pessoas humildes, Deus se aproxima, Deus olha para nós e se compadece de nós, certo? A segunda razão é Provérbios, e aí os próximos textos todos vão ser em Provérbios, porque Provérbios tem muita coisa sobre essa questão da humildade, da soberba, do orgulho. E aí Provérbios 3:34 é a segunda razão pela qual nós devemos buscar a humildade. Provérbios 3:34. Vai dizer assim: certamente ele, em referência a Deus, zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Então a segunda razão, muito semelhante à primeira, é essa: Deus concede graça aos humildes. Deus tem compaixão, Deus se aproxima, Deus ama e abraça aqueles que são humildes, enquanto ele zomba dos zombadores. E pelo contexto, pelo contraste, os zombadores são pessoas cruéis, são pessoas arrogantes, são pessoas soberbas, enquanto Deus olha para essas pessoas que se acham demais, que se elevam demais, que se colocam numa posição muito elevada. Deus zomba deles, Deus ri da bobagem deles, Deus dá graça, Deus tem compaixão, Deus se aproxima daqueles que são humildes, certo? Então, e primeiro, devemos buscar a humildade, porque a humildade atrai o olhar compassivo de Deus. E em segundo lugar, devemos buscar a humildade, porque quando nós somos humildes, Deus nos concede graça, favor, Ele se aproxima e derrama bênçãos sobre os humildes. Terceira razão, ainda em Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Provérbios 16, capítulo 5, versículo 5. Vai dizer assim: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que não ficará impune. Então, a terceira razão pela qual devemos buscar a humildade, e logicamente, se buscamos a humildade, nós rejeitamos o orgulho, a soberba, a arrogância. Então, a terceira coisa que nos impulsiona a buscar uma vida humilde é porque Deus odeia o orgulho. Deus detesta aquele que é orgulhoso. Deus se ira, Deus se revolta contra os soberbos, os arrogantes, as pessoas orgulhosas. E o orgulho aqui não tem a ver com o sentido positivo de orgulho, certo? Em nosso contexto, se você for procurar no dicionário, você permite ter essas duas formas de orgulho, né? Há um orgulho genuíno, como quando um filho tem bons resultados e o pai se orgulha do seu filho, né? Ou quando uma esposa cuida bem da casa e seu marido se orgulha da sua esposa. Esse é um sentido positivo de orgulho. Não é esse o sentido aqui. O orgulho aqui é um orgulho arrogante, um orgulho altivo,
um orgulho de se colocar acima dos outros e humilhar os outros. Tanto é que ele diz, é evidente que ele não ficará impune. Então nós buscamos a humildade, devemos buscar a humildade, porque aqueles que não buscam a humildade são orgulhosos. Deus os detesta. É uma palavra tão forte, né? E aí outras versões vão permitir a palavra odeia. Né? Então Deus odeia aquele que é orgulhoso. Por quê? Porque o orgulho ou a soberba é uma afronta direta ao caráter de Deus, à grandeza de Deus. Todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que é soberbo, toda pessoa que se eleva acima das outras, tenta se colocar no lugar de Deus, tenta tomar o lugar de Deus com as suas atitudes, e por isso Deus odeia o orgulho. Por isso Deus odeia a soberba, porque quando alguém age assim, está tentando se colocar no lugar de Deus, e a resposta dele é furiosa. A gente vai ver mais um pouco sobre isso, certo? Então, até agora, a humildade é algo a ser buscado, porque ela atrai o olhar de Deus, Deus olha para os humildes. A segunda coisa é porque Deus concede graça, favor, ele abençoa os humildes. A terceira coisa é porque Deus odeia os orgulhosos e não vai deixá-los impune. E a quarta coisa, Provérbios 11:2. Provérbios 11:2 vai dizer assim: quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Então, quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Bota aí também o 16:18. 16:18. Aí é 11:16. 16:18, isso. Pronto. Lá disse que quando vem a soberba, a desgraça não tarda, que antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, por que devemos buscar a humildade? Porque a desgraça sempre alcança os soberbos e os orgulhosos. Se tem uma coisa que é certo, é que os orgulhosos, os soberbos, eles sempre vão quebrar a cara, eles sempre vão se dar mal. Ele pode se colocar em qualquer posição que for, ele pode humilhar as pessoas, mas em algum momento a queda dele vem, a ruína dele vem. Nós devemos ter cuidado com o orgulho por isso. Porque normalmente o orgulhoso ele não está preocupado, ele quer saber de humilhar, ele quer saber de triturar as pessoas, ele quer saber de se elevar, de se colocar acima de todos, de se colocar numa posição de superioridade. Ele usa as qualidades, os atributos dele para humilhar, para massacrar, e ele faz isso sem dó nem piedade. Mas em algum momento a queda vem, a ruína vem e chega a destruição. Certo? Então, recapitulando, os 4 motivos que já vimos: o olhar de Deus está sobre os humildes, certo? Então, a humildade atrai o olhar de Deus. A segunda coisa é que Deus concede graça e favor aos humildes. A terceira coisa é que Deus odeia os que são orgulhosos. E por último, a desgraça sempre alcança os soberbos. E a última agora, Provérbios ainda, capítulo 13, versículo 10. E esse eu acredito que é um fator muito importante para a vida de igreja. Esse fator é importantíssimo para a vida de igreja. Diz assim, ó: da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Se tem uma coisa que divide, se tem uma coisa que causa conflito, discórdia em qualquer ambiente, são pessoas arrogantes, são pessoas soberbas. Você pode ter certeza, no seu trabalho você sabe disso, na sua faculdade, onde quer que você esteja, na vida de igreja, quando tem pessoas arrogantes, tem conflitos, porque as pessoas arrogantes, elas gostam de pisar nos outros, elas gostam de humilhar as pessoas, e isso gera revolta, isso gera conflito, isso faz com que outras pessoas se levantem para tentar bater de frente com ela, porque estão insatisfeitas com o orgulho, com a humilhação que ela está infligindo às pessoas. Então, onde há soberba, sempre tem conflito, sempre tem confusão. E a gente sabe disso. Todo mundo aqui, se for confessar, já teve raiva de alguém soberbo, de alguém arrogante. Aquela pessoa que você estava num lugar com ela e você olhou para ela, meu irmão, esse bicho se acha demais, viu?
Vontade de dar um tabefe nele. Todo mundo tem essa sensação em algum momento, né? Porque você tá num canto e a pessoa se achando, a pessoa se coloca acima de todos os outros, quer ser o diferentão, você quer ser o bichão, e você fica com aquela revolta, pede a Deus que segure você para não bater nela, porque pessoas arrogantes são chatas, pessoas soberbas são chatas e nos revoltam. E esse é um problema da soberba. Ela gera conflitos, ela gera confusão, ela gera raiva, ela gera discórdia. Quando pessoas se comportam assim no meio do povo de Deus, vai ter confusão, vai ter conflito. Por isso devemos preservar e cultivar a humildade, porque se a gente cultiva o orgulho, a gente se destrói aqui, a gente briga aqui, a gente acaba prejudicando a unidade da Igreja de Cristo. Então esse é um fator importantíssimo, especificamente para a vida em comunidade. Se houver pessoas soberbas, vai haver conflito, vai haver confusão e discórdia. Então essas são as 5 razões de por que é tão importante cultivar a humildade. É tão importante buscar a humildade e valorizá-la e mantê-la no ambiente de igreja, certo? O nosso primeiro ponto foi o que é humildade, uma definição clara. O segundo ponto foi o porquê cultivar a humildade. O terceiro ponto é um teste para nós sabermos se nós somos ou não somos pessoas humildes, se nós temos ou não cultivado a humildade. E aí eu vou fazer 5 perguntas aqui que tendem a revelar se nós somos ou não somos pessoas humildes, certo? São essas as perguntas. Quando alguém discorda de você, é comum você reagir de forma áspera e grosseira? Esse é um dos testes da humildade. Quando alguém se posiciona contra você, ou quando alguém discorda de você, ou quando alguém ouve a sua opinião e lança aquele mas, o que é que você sente? Como é que você reage? Qual é a sua maneira de lidar quando pessoas não pensam igual a você ou não agem igual a você? Você tende a ficar revoltado e nem precisa externar. Muitas vezes só no seu coração esse desgraçado está discordando de mim, eu queria dar na cara dele. Então, algumas vezes a gente tende a reagir assim quando pessoas discordam de nós. O cara disse, brother, eu sei, entendi, deixa eu só colocar uma coisa assim. É o quê? Tu vai discordar de mim? Calma. Algumas vezes isso revela um coração orgulhoso, porque no orgulho não cabe a discordância, não cabe a opinião contrária, só cabe a sua. O soberbo só tem a visão dele e a visão de ninguém mais importa. Ele é arrogante, é a posição dele que vale. E ninguém pode discutir, ninguém pode lançar outra ideia, tem que ser aquilo e acabou. Então, como é que você reage? Como é que você reage? Como é que você lida com isso? Você é áspero, você é grosseiro, você é bruto, você trata mal as pessoas que fazem isso? Segunda pergunta para testar aqui a humildade. Você tem dificuldade para pedir perdão quando percebe que ofendeu alguém? Você é aquela pessoa que não quer dar o braço a torcer, você percebeu, vacilei, mas você fica ali sendo incomodado, mas não tem coragem de pedir perdão. Não tem coragem de ir lá e assumir que você fez errado e pedir perdão, e pedir que a pessoa te perdoe e dizer que você realmente errou, falhou, e simplesmente isso. Sem ponderações, sem ficar colocando outras situações, dizer, não, eu errei, pequei contra você. Você tem facilidade para fazer isso? Porque pessoas arrogantes não têm. Pessoas soberbas nunca têm facilidade para pedir perdão. Elas sempre, mesmo quando reconhecem que estão erradas, fecha a cara e sai. Fecha a cara e não quer conversa. Ficou nítido para todo mundo que ela estava errada, mas ela não dá o braço a torcer. Como é que você lida com essas questões? Você tem facilidade ou dificuldade para pedir perdão? Terceira pergunta. Normalmente, você destaca mais os seus feitos de sucesso ou também os seus fracassos? Você é aquele tipo de pessoa que está sempre falando sobre as suas virtudes, sempre falando sobre suas qualidades, sempre falando sobre o que você sabe fazer bom, mas nunca sobre os seus erros.
nunca sobre as suas limitações, nunca sobre as suas falhas? Será que você é aquele tipo de pessoa que quando alguém pede uma virtude sua, você cita 10, quando ela pede uma falha sua, você passa meia hora pensando para encontrar? Tem gente que é assim, não consegue identificar um erro na sua vida, não consegue identificar uma mácula, uma limitação, uma falha. Você é aquela pessoa que está sempre exaltando o seu sucesso, suas realizações, as coisas boas que você fez e nunca está pronto para reconhecer os seus fracassos? Será que você é esse tipo de pessoa? Pessoas arrogantes são assim. Eles sempre sabem falar das suas realizações. Tal dia eu fiz tal coisa, tal ano eu fiz tal coisa. Aqui nesse lugar eu realizei isso, eu alcancei isso. Mas nunca ela está pronta para dizer, dessa vez eu pequei. Nesse dia eu falhei. Nesse momento da minha caminhada eu fui falho, eu pequei, eu tive uma atitude errada. Eu tenho essa limitação, eu tenho esse problema, esse pecado com o qual eu tenho que lidar continuamente. Pessoas arrogantes não conseguem identificar isso. Elas só veem o sucesso, as coisas boas, as coisas gloriosas. Elas sempre são assim. Uma quarta pergunta. Você tem facilidade para servir os que estão à sua volta? Você é alguém que está sempre disposto a servir até mesmo nas coisas mais simples? Você é aquela pessoa que está sempre pronto para acolher, para se achegar aos irmãos, para oferecer a mão, para oferecer alguma ajuda, algum suporte, mesmo quando não te pedem? Você é aquele tipo de pessoa que tenta sondar as necessidades dos irmãos e quando você percebe, você chega e conversa, meu irmão, eu posso te ajudar em alguma coisa? Você está precisando disso? Tem alguma coisa que eu posso servi-lo de alguma maneira? Tem alguma necessidade sua que eu possa atender? Você é esse tipo de pessoa? Porque humildade e serviço são coisas que estão intrinsecamente ligados, perfeitamente ligados. Enquanto soberbo, ele nunca serve. E quando ele faz alguma coisa é para exaltar a si mesmo. Mas ele não procura, ele não quer servir as pessoas. Ele quer que as pessoas sirvam a ele. Ele quer que as pessoas atendam às necessidades dele. Você é aquela pessoa que percebe quando há necessidade, quando chega alguém e precisa de uma cadeira para sentar, ou você é a pessoa que percebe a necessidade de um copo d'água para aquele que chega perto de você, ou aquele que precisa de um alimento quando chega perto de você, ou você é aquela pessoa que percebe a necessidade emocional de alguém que está perto de você e se dispõe a servir? Pessoas humildes tendem a perceber isso e a atender de imediato essas necessidades. Uma última coisa. Você costuma orar para que Deus não deixe o orgulho dominar o seu coração? Essa é uma marca das principais de alguém humilde. Ela perceber que a qualquer momento ela pode escorregar e cair no pecado do orgulho. Então, constantemente ela está guardando o coração. Constantemente ela está se colocando diante de Deus para que Deus não permita com que ela caia nesse pecado. Que Deus possa livrá-lo da arrogância, da soberba, das oportunidades de exaltar a si mesmo. Então, continuamente as pessoas humildes, ela tem que se colocar diante de Deus, porque ela sabe do coração dela, ela conhece os riscos, ela conhece o perigo que o orgulho representa, então ela sempre cuida, ela sempre preserva o coração dela, ela sempre se coloca diante de Deus para que Deus não permita com que o orgulho domine o seu coração. Mas os soberbos não estão preocupados com isso. A soberba dele não é um problema. Ele só quer se manter sempre lá, sempre com o seu orgulho, sempre com a arrogância. Então, essas 5 perguntas são essenciais para você perceber onde você está aí numa escala de humildade, arrogância, e para você perceber a necessidade disso. E aí, para nós, os que estão aí numa escala baixa de humildade, uma escala alta de arrogância, ou mesmo para aqueles que têm guardado, têm preservado o coração disso e querem continuar, eu vou oferecer alguns conselhos bíblicos, algumas instruções bíblicas que nos ajudam a nos manter no caminho da
humildade, certo? A gente viu o que é humildade, a gente viu por que nós devemos cultivá-la, a gente teve agora um teste para perceber se nós temos vivido vidas humildes. E agora, por último, nós vamos ver como cultivar a humildade, caminhos para encontrar, para se manter humildes. Esse é o nosso quarto e último ponto, certo? Como cultivar a humildade. Primeira coisa, todos os dias, ao acordar, lembre-se da santidade de Deus e do seu pecado. Ore agradecendo pela bondade do Senhor. E isso vai fortalecer o seu senso de dependência. Todos os dias, ao acordar, lembre-se, você é um pecador, miserável, que foi alcançado pela graça de Deus e mais um dia Ele permite com que você viva. Ao acordar, lembre-se de quem você é e lembre-se do Deus grandioso que permite com que você acorde. E ao perceber isso, o seu senso de dependência vai ser fortalecido. Quando você acorda lembrando de que você nem merecia acordar, mas pela graça de Deus você está acordado, isso deve te encorajar a ser mais humilde, a não humilhar as pessoas, a não tratar mal as pessoas, a não se colocar acima dos outros. Porque se você está vivo, é simplesmente porque Deus te permitiu acordar mais um dia. Então quem é você para tentar humilhar as pessoas? Quem é você para se colocar acima das pessoas, sendo que você só está vivo porque um Deus soberano deu vida a você, sem merecimento algum seu. Então todos os dias faça esse exercício, acorde e lembre-se que você está vivo porque Deus permitiu. Você acordou porque Deus permitiu. E combata o orgulho no seu coração. Seríamos bem mais humildes se lembrássemos com mais frequência de que há um Deus nos céus que governa todas as coisas, e até mesmo o ar que respiramos é um ato de misericórdia dele. Vou repetir. Seríamos bem mais humildes se lembrássemos com mais frequência de que há um Deus nos céus que governa todas as coisas, e até mesmo o ar que respiramos é um ato de misericórdia dele. Lembre-se disso, para que a sua humildade possa ser cultivada em seu coração. Segundo ponto. Antes de lançar críticas contra outros, lembre-se das suas próprias falhas e pecados e reflita se o mais correto não é oferecer compaixão e misericórdia. Todas as vezes que você vê alguém falhar, alguém pecar, o seu instinto natural vai ser criticar, vai ser apontar o dedo e dizer, eu sabia, olha aí, fuleiragem, fez isso de novo, pecador. Será que antes dessa acusação, se você fizer uma reflexão de si mesmo, lembrar dos seus pecados, isso não vai mudar o seu coração para que você, cara, Deus me perdoou, Deus teve misericórdia de mim. Será que nesse caso específico eu não devo oferecer compaixão, oferecer misericórdia? Não significa que você nunca vai julgar alguma situação ou que você nunca vai expor algum pecado, porque há momentos em que é correto fazer isso. Mas o nosso problema é que muitas vezes, toda oportunidade para ver alguém pecando, a gente está lá para apontar o dedo. E algumas vezes, talvez isso não seja o melhor caminho. Talvez seja lembrar dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas, e se calar, estender a mão e oferecer compaixão para esse que pecou, para esse que caiu. Então, em algumas oportunidades, quando você vê que alguém pecou, reflita se naquele caso não é mais sensato você oferecer a mão para ajudar, você oferecer uma oportunidade de restauração para aquela pessoa. Essa é uma atitude mais humilde, porque numa atitude arrogante você vai só detonar a pessoa, só humilhar a pessoa. Enquanto em alguns momentos, aquela pessoa pode ser restaurada, se você tiver a humildade para chegar e acolher ela e tratar bem ela. Essa é a segunda. Terceira, e essas últimas três vão ser questões bem práticas que eu quero encorajar os irmãos. Estude profundamente os atributos de Deus e perceba a grandeza dele. A gente já estudou isso aqui na EBD, a gente tem estudado outras vezes. Estude os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? A sua glória, o seu amor,
a sua soberania, a sua espiritualidade, a sua santidade, a sua eternidade, a sua infinitude. Todas essas coisas que nos fazem ver a majestade de Deus. Por que estudar isso, Gabriel? Porque quando você vê a majestade, a grandeza de Deus, e você vê o quanto esse Deus transborda de amor por nós, você vai perceber que a arrogância é uma tolice. É uma atitude insensata, estúpida. Se há um Deus tão grande nos céus, tão majestoso, tão glorioso, que não humilha os seres humanos, por que nós faríamos tal tolice? Então, estude mais sobre os atributos de Deus. Aprenda mais sobre a eternidade de Deus. Aprenda mais sobre a santidade de Deus. Aprenda mais sobre a glória de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a bondade de Deus. Isso vai te ajudar a ter um coração mais humilde. Estude profundamente a doutrina do pecado e perceba a profundidade da sua iniquidade. A gente acabou de estudar na EBD aqui a martiologia, a doutrina do pecado. Quando você estuda essa doutrina, você percebe que o ser humano é muito pecador, muito falho. E você percebe a gravidade do que a Bíblia aponta, de como ela descreve o pecado humano. Salmo de número 53, Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. São textos que, ao descrever a pecaminosidade e a iniquidade do ser humano, a gente fica assim conturbado com quanto isso é mal. E quando a gente estuda isso, a gente, cara, isso sou eu. É o meu coração. É o quanto meu coração é perverso. O quanto meu coração pode ser cruel, pode ser imoral, pode ser devasso. Então, quando você estuda isso e coloca isso no seu coração, isso vai te ajudar a perceber que você deve ser bem mais humilde do que você tem sido. Que você deve perceber que você não é isso tudo que você costuma pensar de si mesmo. Que, na verdade, você é bem menos do que algumas vezes você acha que é. Você olha, estuda a doutrina do pecado e o que eu disse lá no início. O que é a humildade? É uma avaliação honesta à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Então, quando a gente analisa as nossas virtudes, as nossas qualidades, à luz da nossa pecaminosidade, a gente coloca o pé no freio. Realmente eu não sou isso tudo. Eu tenho que me controlar mais. Eu tenho que me preservar mais e tratar melhor as pessoas e cuidar mais do meu próximo. Então estude a doutrina do pecado. Estude, pegue um livro de teologia sistemática e vá aprender sobre o pecado, porque quando você percebe sobre a profundidade do pecado, sobre a extensão do pecado, como ele está no ser humano, como ele se manifesta no ser humano, você vai se identificar com isso e cuidar bem mais para não cair na arrogância e no orgulho. Por último, estude profundamente as doutrinas da graça e perceba o quanto a sua salvação foi um presente glorioso, vindo de Deus. Estude as doutrinas da graça. Estude aquilo que nós conhecemos como 5 pontos, porque quando você estuda isso, você percebe que você não fez nada para ser salvo, que você não merecia nada para ser salvo. Simplesmente você foi salvo pela graça de Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te amou, quando você não tinha nada para oferecer, quando você não tinha nada para dar em troca. Então, quando você estuda isso, quando você estuda Romanos, capítulo 9, quando você estuda João, capítulo 6, quando você estuda Isaías, capítulo 53, tudo isso entra no teu coração e te mostra que não pode haver arrogância ali, que não pode haver soberba ali, que não pode haver essa atitude de humilhar as pessoas, porque nada disso cabe. Tudo que você recebeu foi por graça, por misericórdia. O amor de Deus inundou o teu coração quando você não servia para nada. Quando você vê tudo isso sendo descrito na Bíblia, como podemos ser nós arrogantes? Como nós podemos ser orgulhosos? Como iremos nós tratar mal, humilhar, nos colocar como superiores acima dos outros? Sendo que nós recebemos tantas coisas boas vindas de Deus. Então cultive, se aproveite
desses caminhos que eu apontei aqui. Guarde, estude essas questões e lute em oração para que Deus conserve o seu coração humilde, grato e livre de soberba.